Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula de Direito Ambiental. Hoje nós vamos falar um pouquinho primeiro da autonomia do direito ambiental com relação ao restante do ordenamento jurídico. Na verdade, a gente sempre tem que lembrar, isso é uma lição que vocês já devem ter ouvido várias vezes durante a faculdade, que o direito é uno. O direito não é segmentado em disciplinas, né? Na verdade, a separação que a gente faz do direito até durante a faculdade, tudo, ela é feita para fins didáticos, para fins de compreensão melhor de cada uma dessas matérias. E aí, portanto, didaticamente, eu preciso perceber se é interessante e se existe justificativa para separar aquela disciplina do restante das disciplinas, né, do restante do ordenamento jurídico de forma geral. E no caso do direito ambiental, existe uma clara necessidade de separação, né, desse direito ambiental em relação ao resto, né, do ordenamento, principalmente porque os princípios aplicáveis ao direito ambiental eles são diferentes dos princípios aplicáveis ao restante das disciplinas. Então, eu preciso ter uma compreensão do direito ambiental como algo, de certa forma, separado um pouco do restante daquelas disciplinas para que eu possa entender que quando eu tiver determinadas situações, de certa forma, peculiares, né, eu vou ter a aplicação de uma norma um pouquinho diferente, tanto na sua escrita, né, quanto na sua interpretação. E aí, eu preciso pensar, em primeiro lugar, na transversalidade do direito ambiental. O que isso significa, né? Que o direito ambiental ele não é uma matéria que simplesmente se separa do restante das matérias que a gente viu, por exemplo, até agora durante a faculdade. O direito ambiental é uma disciplina que se coloca acima dessas matérias e se coloca dentro de cada uma delas, dentro do possível, logicamente, né? Para que eu tenha uma visão dessa proteção do meio ambiente, dessa proteção ecológica, com relação a cada uma daquelas disciplinas especificamente. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o direito ambiental ele se coloca dentro do direito penal, o que ele quer com isso? O que ele quer fazer? Ele quer dizer direito penal, além de cuidar da vida, além de cuidar do patrimônio das pessoas, além de cuidar da honra das pessoas, como já existem nas previsões dentro do Código Penal, cuide aqui também com seriedade do meio ambiente. Então, na verdade, quando eu falo de um crime contra o meio ambiente, por exemplo, eu estou falando de direito penal ou de direito ambiental? É por conta desse tipo de dúvida, desse tipo de situação, que a gente fala que o direito ambiental ele se coloca dentro de outras disciplinas para facilitar a proteção do meio ambiente, que no final das contas é o grande objetivo. Então, essa aí que seria a relação, né, do direito ambiental com outros ramos, né, do direito pátrio. Depois a gente vai falar um pouquinho dos princípios do direito ambiental. Começando com uma introdução que é o seguinte: direito ambiental, para vocês conseguirem entender, é uma matéria que tem uma legislação muito específica. Específica em que sentido? A legislação ambiental, ela especifica de forma muito clara quais são as suas violações, quais são as penas pelas violações, quais são as situações que ela está tentando evitar e assim por diante. Então é uma legislação que sempre, dentro do possível, né, tentou ser bastante específica em relação às violações contra o meio ambiente, em relação às responsabilidades e assim por diante. Então, como é uma matéria muito específica, é uma matéria, ao mesmo tempo, muito dependente dos princípios, porque sempre que a gente tenta, na legislação,
ser muito específico em relação a algumas situações, a gente acaba gerando uma situação que é o seguinte: e se aquele caso prático não estiver previsto na legislação? Como que eu resolvo? Se a norma não é ampla, como que eu consigo resolver aquelas situações que não estão dentro da legislação? E aí eu vou recorrer aos princípios. Então, por isso que os princípios dentro do direito ambiental, eles vão ser de extrema importância para a gente resolver casos práticos e para a gente entender a base e o fundamento da matéria e daquelas próprias previsões lá que a gente vai ver mais pra frente. E dentro do direito ambiental, eu tenho princípios explícitos e princípios implícitos, tá? Aqui é a mesma definição de qualquer outra disciplina que vocês já tenham aprendido a questão principiológica. Princípio explícito é aquele que está descrito na legislação, especificamente descrito. Então tem lá o princípio da dignidade da pessoa humana, tá lá previsto na Constituição Federal, especificamente o princípio da dignidade da pessoa humana. E eu tenho princípios implícitos, que são aqueles que não estão escritos na legislação, mas fazem parte da base e do fundamento do direito ambiental. E por fazer parte da base, do fundamento do direito ambiental, eu consigo dizer que eles existem dentro do ordenamento, ainda que não estejam escritos, beleza? Então, aí dá pra gente entender essa separação e entender que ambos têm a mesma validade. Bom, o princípio da dignidade da pessoa humana, vocês já estudaram em direito constitucional, e ele é extremamente aplicável, né, dentro do direito ambiental, principalmente porque a proteção do meio ambiente, em última instância, na verdade, ela é proteção da pessoa humana, da qualidade de vida, de um desenvolvimento sustentável e assim por diante. Então a gente vai ver que esse princípio da dignidade da pessoa humana ele está relacionado com basicamente todos os outros princípios que a gente vai ver dentro do direito ambiental. E o princípio da dignidade da pessoa humana, ele nos indica que o ser humano é o centro da proteção do direito ambiental. Então, lembra daqueles conceitos que a gente viu, ecocentrismo, antropocentrismo, biocentrismo? Então, aqui, para todos os efeitos, né, a gente considera que o ser humano ele vai ser o centro da proteção do direito ambiental, principalmente porque é o próprio ser humano que dá a proteção a todo o restante, né, dos seres vivos e assim por diante. Depois nós temos o princípio do desenvolvimento e o princípio da precaução, que são dois princípios que se interligam e ao mesmo tempo se chocam. Por quê? O princípio do desenvolvimento, ele me diz que dentro do possível e com todas as cautelas, eu devo estimular o desenvolvimento e sem prejudicar excessivamente o meio ambiente. E o princípio da precaução, ele me diz que eu preciso, dentro do possível, diminuir aqueles riscos potenciais em relação à natureza, ou seja, aqueles que eu acho que podem acontecer. E aí a gente vai ver que tem uma certa colisão entre esses princípios, mas a ideia aqui é, eu preciso juntá-los, eu preciso tratar deles de forma paralela. O terceiro princípio democrático, tá? E aí nós estamos falando um pouquinho do direito de voz que tem as pessoas em relação àquelas situações que existem, né, do meio ambiente. Então aqui nós vamos falar desde ações judiciais até petições administrativas, até outras situações que se referem ao direito que o cidadão tem de ter informações em relação ao meio ambiente, inclusive de agir contra determinadas situações que vão ser de prejuízo para o meio ambiente de forma geral. Depois nós temos o princípio da prevenção. O princípio da prevenção, ele é diferente do princípio da precaução, porque o princípio da precaução ele trata de danos que a gente não conhece e que não tem como conhecer nesse momento. O princípio da prevenção, eu já tenho danos que eu conheço antes deles acontecerem e que, portanto, eu posso reduzir ao máximo, tá,
aqui nós não estamos falando de evitar completamente, mas reduzir ao máximo com um programa de impacto. Então, se eu sei qual que é o dano, eu vou ter um programa que vai diminuir ao máximo esses danos que eu sei que eu vou causar. O princípio do equilíbrio, ele trata dessa ideia de que deve haver um equilíbrio entre o desenvolvimento e a precaução, né, para que nem o meio ambiente seja demais prejudicado e nem o desenvolvimento seja prejudicado, né? O princípio da capacidade de suporte é o princípio que indica que os danos ambientais eles devem se limitar àqueles que o meio ambiente pode suportar dentro dos limites que estão previstos na legislação. E por hoje é só, pessoal, tá? Até semana que vem. Qualquer dúvida, estou à disposição. O material extra já está no portal e qualquer coisa nos falamos. Muito obrigado.